A videoaula de hoje vai continuar tratando sobre encapsulamento. Então imagine que eu tenha que modelar um aluno. Esse aluno tem atributos como nome, só nome, ok? Então vamos implementar essa classe no NetBeans através de um novo projeto. Vou chamar de projeto 2. Vou criar uma classe para representar esse aluno, chamado aluno. Vou apagar os comentários aqui. Vou criar o atributo string nome. Pronto. A partir desse momento eu já posso criar um objeto do tipo aluno. Então eu posso criar uma outra classe chamada principal com o método main. Então o método main public static void main, um vetor de string e nesse método eu posso instanciar então um novo aluno. Então eu vou criar uma variável aluno 1. Essa variável tem um tipo de dado que vai ser o tipo do próprio aluno. Esse aluno 1 vai receber um novo aluno através da chamada do seu construtor padrão. Dessa forma eu posso acessar os atributos e métodos da classe aluno através da referência aluno 1, através da invocação através do operador ponto para invocar esses atributos e métodos. Então vejam, aparece aqui o atributo nome, que é o único atributo que a classe aluno possui, e vários métodos sobre os quais eu não conheço ainda, né? Então não foi que eu criei isso aqui. Isso a gente vai ver mais adiante. Então eu posso acessar o atributo nome e atribuir um valor qualquer. Então, João é o nome do aluno. Então, a princípio parece que não há nenhum problema nisso, né? Eu posso imprimir aqui, fazer um system.out.println, que é a nova linha, e vou passar aqui o aluno 1.nome. Então eu estou imprimindo o valor do nome do aluno que eu informei, que é João. Então qual é o problema nisso? Algum problema? Nesse caso aqui parece que não há nenhum problema, mas há sérios problemas do jeito que eu estou programando essa classe. A classe aluno, deixa eu apagar aqui, a classe aluno ela não pode permitir que eu acesse os atributos através do acesso direto ao atributo. Eu tenho que acessar os atributos de forma indireta, através de seus métodos. Para que isso aconteça, eu tenho que transformar o aluno, o atributo nome da classe aluno, em um atributo restrito, ou seja, privado. Então, eu uso o sinalzinho de menos na frente dele. Desse jeito, eu tenho que fazer a seguinte mudança. Tenho que fazer com que o atributo aluno seja privado. Então eu coloco a palavra-chave, né, private, antes do atributo. Desse jeito, vejo que o programa já não compila. A classe principal não pode mais acessar diretamente o atributo nome, através da referência desse objeto aluno 1. Então isso aqui não é mais permitido. Então, por que isso não é permitido? Vamos entender por quê. Antes da gente entender por quê, vamos resolver esse problema, né? Eu tenho que inserir um nome, tenho que imprimir o nome do aluno. Então, para isso, eu preciso dos métodos que vão me dar um acesso indireto ao atributo. Então, para isso, eu vou criar métodos públicos, sinalzinho de mais. Então, definir nome, onde eu passo uma string nome,
E o outro atributo, retornar nome. Pronto. Então, a implementação desses métodos da seguinte forma. String, que é o tipo de dado que vai ser aliás, vamos começar primeiro pelo definir, né? Definir o nome. Então, não retorna nada, é void. Então, retornar, de novo, definir nome, onde eu passo uma string com o identificador nome, um atributo, uma variável, né? E aí, este nome, vejam, eu tenho acesso, porque eu estou dentro da classe, né? Vai receber o nome que eu estou passando através do identificador nome. Então, eu vou ter, para isso ser possível, eu tenho que tornar essa classe pública. Essa classe não, desculpa, esse método público. Ok? E eu faço a mesma coisa com o outro método, que retorna um string. E o nome do método é retornar nome. Ele retorne this.nome. Ok. Agora na classe principal eu posso definir o nome do aluno através do método definir nome. Então vou colocar aqui Ana. E eu posso imprimir através do método println o aluno 1 através do método retorna nome. O método retorna nome não imprime, é apenas retorna o nome. Quem imprime é o println. Então desse jeito eu consigo inserir e exibir. Bom, agora vamos ao problema de se ter atributos públicos. Vou colocar um atributo aqui chamado nota 1, nota 2 e média. Vamos fazer um cálculo de uma média aqui, simples, aritmética. Então, na classe aluno eu vou ter que ter um atributo, vamos colocar um double, né, para representar nota 1 e nota 2. E além disso a média, né? Ok? Poderia fazer assim, ou poderia fazer um para cada. Double, nota 2, ou double, média. Tanto faz. Aqui, propositalmente, eu vou deixar esses atributos sem a definição, né, se ele é público ou é privado. Vou deixar ele assim. Na verdade, ele é público. Tá? Quando a gente faz assim, a gente faz com que ele fique público nesse contexto aqui, tá? Dessa forma aqui. Depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre utilização de pacotes e tudo mais. Então, nesse momento, ele é público. Eu até posso, né, explicitar isso, colocar aqui, ó, público. Aí não tenho nenhuma dúvida, ele é público. Então, dessa maneira, eu posso, na classe principal, definir, ó, aluno 1, ponto, acessar a nota 1. Então, para ele, eu vou dar uma nota, por exemplo, 7, 7,5. E o aluno 1 tem a nota 2, também, vamos colocar aqui a nota 8. E eu posso exibir a média, né? Vejam só. Então, como é que eu faço para exibir a média? Então, média é igual ao quê? Então, aluno 1, ponto, média. Vamos ver o que vai aparecer. Média 0. Bom, mas como que não a média é 0 se a nota 1 e a nota 2 forem informadas? É porque não disse como calcular a média, né? Então, vamos calcular a média. Public, void, não retorna nada, apenas calcula. Calcular média. Esse calcular média vai receber, vai atribuir a média, this média, essa média vai receber a nota 1, que foi informada, mais nota 2, tudo isso dividido por 2. Então, eu vou
agrupar tudo aqui e dividir por 2. Ok. Vamos voltar na classe principal e vamos executar. A média continua 0. O que aconteceu? O cálculo da média está certo, ele está atribuindo a média. Só que quem é que chama esse calcular média aqui? Quem é que chama? Eu tenho que lembrar de chamar, né? Então, vou colocar aqui, ó. Aluno 1, ponto, calcula a média para mim. Se eu já tenho a nota 1 e a nota 2, calcula a média. Agora sim, vamos ver quanto vai dar. 7,75. Esse é o cálculo correto. Ok? 7,5 mais 8 dividido por 2 dá 7,75. Qualquer dúvida, coloca um valor igual aqui que vocês vão ver. Que vai dar 8. Beleza. Só que o que me impede de eu definir, depois do cálculo da média, olha só, depois do calcular média, definir que o aluno 1 vai ter a média 10. O que me impede de fazer isso? Nada me impede de fazer isso. Vejam, eu tenho um acesso direto ao atributo média. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer o encapsulamento, ou seja, tornar os atributos privados, todos eles, e métodos públicos para acessá-los. Então, eu vou ter que criar um método aqui embaixo, qualquer lugar, na verdade, public void definir nota 1, onde eu vou passar um double, que representa a nota 1. Essa nota 1 desse objeto, nota 1, vai receber o valor que eu passei. A nota 2 é a mesma coisa. Nota 2 é a mesma coisa. Definir nota 2, nota 2. Ok. Eu tenho que criar o definir média? Essa é uma boa pergunta, né? Não, eu não defino a média, eu não possibilito que a pessoa passe a média. Eu calculo a média. Então, eu só tenho que ter esse método aqui, ó. Agora, eu posso obter a média, ou seja, retornar a média, que já foi calculada. Então, para isso, eu posso criar um método público que retorna um double, retornar média. E aí ele vai retornar a média que já foi calculada previamente. Retorna média. Só faltou a palavrinha return, né? Return média. Esta média desse objeto. Vamos ver na classe principal. Já temos um erro, né, de compilação, porque a gente restringiu o acesso aos atributos. Então, não posso acessar diretamente nota 1, eu tenho que acessar, definir nota 1. Aí eu vou passar o valor 8 aqui. Mesma coisa com o nota 2. Definir nota 2. Vou passar o 8 também como exemplo. Calculo a média, já não posso mais definir a média, porque eu vou calcular a média. Então, isso aqui não é possível mais fazer. Da mesma forma, eu não posso obter a média, retornar a média diretamente. Eu tenho que usar o quê? O método retornar média, que está aqui embaixo. Então, o acesso direto aos atributos não é mais permitido. Isso faz com que eu tenha média 4. Opa, tem um probleminha. Vamos calcular de novo isso aqui. Definir nota 1, nota 2. 8 e 8. Calculou a média. Ok, eu definir. Ah, está aqui o erro. Ó. O que aconteceu? Ó? Eu não alterei aqui para nota 2. Ó. Então, eu estou substituindo o nota 1 pelo valor que eu passei através de nota 2. Então, está aqui o erro. Agora,
Agora sim tem que dar 8. 8, ok. Então já não posso mais ter o acesso direto à média. Eu calculo a média e retorno a média. Ok? Agora eu pergunto para vocês. E se eu esquecer de chamar esse método aqui? Né? Se eu esquecer de chamar esse método, vamos supor aqui, ó, esqueci, né? Eu comentei aqui essa linha. Se eu executar, média 0. Então a gente vai depois aprender como fazer com que certos métodos sejam chamados em determinado momento para que eu não precise relembrar sempre de chamar esse método. Ok? Então, até o próximo vídeo.